Hoje em dia, a produção de quadrinhos independentes no Brasil tem crescido bastante e com isso eu tenho lembrado um pouco da trajetória de alguns quadrineiros. Então resolvi fazer um vídeo falando sobre os tipos de quadrineiros que eu já conheci na vida. Apenas alguns, não todos, mas aqueles que mais me marcaram. E vamos ver se você se identifica com alguns deles. E antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcelo Marinho, faço lives e vídeos de quadrinho e ilustração. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um follow que ajuda bastante. E se você já conhece o canal, deixa um like aí também, tá? E agora também um recado para quem me segue faz um tempo. Eu finalmente abri o Catarse para o projeto do quadrinho A Ager Stellars. E eu vou lançar ele semana que vem. O quadrinho já vai sair semana que vem para todo mundo ler. Mas para quem quiser assinar o quadrinho, ter ele acesso antecipado e outras muitas recompensas, o Catarse já está aberto, já vai estar aqui embaixo para você conhecer o projeto melhor. E semana que vem eu também planejo fazer um vídeo falando mais sobre o projeto, para vocês poderem ver ele em vídeo e também estar lá no Catarse junto. Então, obrigado aí por todo mundo que acompanhou, vocês foram muito foda. Mas vamos lá, vamos falar de alguns quadrineiros, né, que eu conheci ao longo da vida. Esse é um vídeo mais descontraído, tá, gente? É mais pra gente conversar um pouco. Vocês poderiam se identificar ou não com algum desses, se você já conhece alguém que é assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí aberto que vai ser mais falando e não vai ter muitas imagens. Na verdade, não vou colocar imagem nenhuma nesse vídeo aqui não, tá? E o primeiro tipo de quadrineiro que eu quero falar é o quadrineiro de comédia, que também tem muita gente que faz tirinha neste meio. É o mais comum que tem no Brasil e o que mais tem dado certo por causa das redes sociais. Nós sabemos que a produção de quadrinhos e tirinhas de comédia no Brasil é muito grande. Eu acho que não tem ninguém aí que está assistindo o vídeo agora e não tenha visto alguma tirinha na internet, se não siga alguém que faz tirinha, nem que seja do pessoal mais velho ou produções mais novas, você acompanha alguém que faz alguma tirinha. Ou pelo menos aparece sempre na sua linha do tempo, no Instagram ou no Twitter, por mais que você não siga essas pessoas. Elas são muito recorrentes nas redes sociais por tratarem assuntos muitas vezes polêmicos ou então muitas vezes engraçado mesmo que do cotidiano. E diferente do contrário que muitos iniciantes pensam, fazer tirinha não é muito fácil. Eu vejo muita gente tentando fazer tirinha, falando, eu sou engraçado, eu vou conseguir fazer uma tirinha. Aí ele percebe que tem que fazer tirinha sempre, umas 2 ou 3 vezes por semana, para conseguir número de seguidores, para conseguir gente que gosta do trabalho, para conseguir uma divulgação. E ele percebe que fazer humor não é tão fácil, que não é algo que vem do além, né? Não é um dom, né? Já diziam os desenhistas, não é dom. E eu diria mais, eu diria que fazer comédia é uma das partes mais difíceis em qualquer mídia, seja em quadrinho ou stand-up. E já diria Jerry Seinfeld, grande humorista americano, que fazer comédia não é só você chegar lá e ser engraçado. É você escrever as piadas, pensar se elas estão boas, testar com o público, testar com seus amigos, ver se está funcionando, escrever mais, fazer um trabalho árduo ali. Não é só você achar que é engraçadão. E agora vamos para o próximo ponto. O próximo tipo de quadrineiro que eu quero falar é o fanzineiro. Esse aí eu tive um certo contato quando eu era mais novo, apesar de não ter interagido muito com a galera. Eu não cheguei a fazer fanzines e eu vi bastante trabalho. Eu tinha alguns aqui, mas eu não sei se meu irmão levou ou minha mãe acabou jogando fora. Mas eu lembro até de fanzines que era sobre, por exemplo, Dragon Ball, só que a história da Pan depois do final de Dragon Ball GT. São trabalhos de fãs como esse que muitas vezes aquecem o coração dos outros fãs, e eu acho isso muito legal. Vale aqui ressaltar que eu não vou falar muito de zines, ok? Eu vou falar mais da parte de fanzines e da parte de quadrinho. Eu sei que tem muitos fanzines que estão falando sobre o objeto de interesse deles, sobre os personagens que eles gostam, e não necessariamente está fazendo quadrinho, às vezes até colagem tem no meio dos zines. Então eu vou me dedicar mais falando dos quadrineiros. Bom, mas o que tem de tão interessante assim em fanzines? Bom, o pessoal que é fanzineiro aí, raiz, sabe um pouco do que eu tô falando. É o pessoal que fazia artesanalmente uns quadrinhos ou revistas e distribuía em eventos, tanto para mostrar o seu trabalho, quanto para também poder fazer algo sobre a obra que ele gosta. O movimento de fanzines acontece no mundo todo, começou principalmente lá na década de 30 nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil depois de 65. Desde então tem crescido bastante e hoje em dia tem retomado um pouco, porque ele perdeu as forças entre 2010 e 2020.
agora nesses últimos anos está crescendo novamente e muita gente está produzindo coisas das suas séries favoritas em quadrinhos. Isso é bem legal. Inclusive, quando eu era mais novo, eu sempre tive vontade de fazer um quadrinho contando a história do Mega Man desde o começo. E eu nunca consegui fazer isso. Quem sabe um dia eu faça. Mas aí você deve estar pensando, e os direitos autorais das grandes empresas? Bom, é um pouco controverso esse assunto, mas você consegue produzir ainda se fizer em baixa escala. Também existe uma lei internacional que protege pequenos produtores contra grandes empresas. A grande empresa não pode chegar e te processar. Mas tem alguns cuidados que você precisa ter ainda. Por exemplo, se você usar o logo oficial, aí você está usando um trademark. Então você não poderia ter esses direitos realmente. E aí a pessoa que tem esses direitos em cada país, ou o dono original, pode falar para você, vai ter que tirar o logo, ou então cancelar essa impressão que você fizer do seu quadrinho, caso faça fisicamente. Então dá uma olhada aí, mas é permitido de certa forma fazer sim. Só não abusem muito, ok? Façam sempre produções baixas e distribuam online gratuitamente. E agora eu quero falar o terceiro tópico desse vídeo, que é os quadrineiros de heróis patriotas. É isso aí. Eles são pessoas que tentam fazer heróis brasileiros, só que muitas vezes acabam fazendo algo que está mais perto do plágio do que realmente criando algo brasileiro em si. Um dos grandes problemas desse tipo de quadrinho que eu vejo aí é que muitas vezes o pessoal fica tentando reproduzir fórmulas americanas, tentando até fazer a mesma estética, não adaptando realmente para o público brasileiro. Hoje em dia a gente tem quadrinhos mais interessantes sobre esse tema, mas eu ainda vejo no Facebook, em comunidades, o pessoal que é muito mais velho tentando ainda fazer algo parecido com os Estados Unidos, heróis de colante, ou então cenas em lugares que nem existem no Brasil, falando que é no Brasil. E para piorar, a coisa mais feia que eu vejo esse pessoal fazer aí é fazer cópias das páginas de quadrinhos americanos. Como assim? Tracing. Eles fazem literalmente um tracing, troca a roupagem do personagem pro herói deles, muitas vezes um Capitão América com escudo verde e amarelo e roupa colada das mesmas cores, e falam, eu fiz esse quadrinho aqui, quando na verdade eles fizeram tracing em páginas de quadrinhos americanos. E muitas vezes eles nem se deram ao trabalho de mudar o texto. E essa parte aqui é uma crítica realmente para esse pessoal que não faz uma boa adaptação para um herói brasileiro. Faça um quadrinho bem legal, porque senão você vai queimar o filme das pessoas que já estão fazendo assim. Tem pessoas que fazem trabalho legal de heróis brasileiros, só que eles ficam ofuscados porque o pessoal que faz uma cópia, que faz uma adaptação porca, no final das contas rouba toda a atenção. Vira até piada, tanto aqui quanto lá fora. Então parem com isso, adaptem a ideia de herói para algo mais legal para o Brasil e vai mudar bastante o rumo de quadrineiros de heróis patriotas aí. Nem precisa ser patriota, só o herói brasileiro tá legal, tá? Tira essa parte do patriota, é meio boba. E agora vamos falar do último tipo de quadrineiro deste vídeo, pelo menos. Eu quero falar agora sobre os quadrineiros de terror. É um dos mais antigos aqui no Brasil. E infelizmente tem sumido um pouco das prateleiras. Vou ser bem honesto, eu comecei a consumir mais quadrinhos de terror agora que eu estudo esse tipo de mídia, e eu me surpreendi bastante. É um tipo de quadrinho que eu não dava muita atenção, achava meio bobo, porque eu acho os filmes de terror um pouco bobo. E entendi que na verdade existe coisa bem legal aí para se estudar, para você ver em quadrinhos de terror, e você pode aplicar até em outros quadrinhos esse tipo de conhecimento. Então eu comecei a apreciar muito mais esse tipo de mídia hoje em dia. Só que a produção caiu ultimamente. Antigamente, principalmente nas bancas e editoras, tinha muita produção de quadrinhos de terror. Inclusive, quadrinhos de terror eram os mais produzidos entre os anos 60 e 2000. Ou seja, no Brasil a produção era tão grande que tem alguns quadrinhos que você já deve lembrar ou ter visto na casa de alguém, como o quadrinho do Zé do Caixão, a Cripta, Pesadelo, quadrinhos que até lá fora são conhecidos. O Brasil produziu tanto que exportou quadrinhos de terror lá fora. E se você é o tipo de pessoa que quer produzir ou já produzia quadrinhos de terror, não tema, só porque a produção caiu, principalmente na parte editorial, depois dos anos 2000, não quer dizer que você não possa produzir quadrinhos de terror. Principalmente porque o público que consome isso daí é muito fiel. Se eles gostarem do seu trabalho, provavelmente vão querer mais.
Então, se você gosta desse tema, faça quadrinhos de terror e seja feliz. Bom, mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Falei mais do que eu achei que ia falar. Teve bastante coisa legal para pensar aí. Tô pensando até fazer um vídeo falando sobre a volta do fanzine, mas para isso eu preciso consumir alguns fanzineiros aí. Eu preciso comprar quadrinhos deles e também preciso ler os famosos e novos e-zines. Então, se você conhece o trabalho de alguém aí, deixa nos comentários, porque eu gostaria de fazer um vídeo comentando sobre a volta dos fanzineiros. E também não se esqueçam de olhar aí no descritivo sobre o Catarse que eu abri essa semana e para vocês ficarem atentos para o lançamento do quadrinho do Aeja Stellars. Então, também deixa um comentário se você é algum tipo de quadrineiro que eu comentei. Se você gostaria de outro vídeo falando sobre outros quadrineiros aí, comenta qual quadrineiro faltou aí também. E como sempre, pessoal, agradeço a presença e bons esboços. Até mais! Uva passas merecem mais consideração. Eu gosto de sorvete de uva passas, gosto de uva passas no pão, gosto de uva passas nas coisas. E se você não quer uva passa no seu Natal, no seu Ano Novo, faz a ceia. Não deixa sua tia ou sua mãe fazer a ceia. Falei. Você não quer uva passa no final do ano, faz a ceia. Para de reclamar no Twitter.